Os Estados Unidos abriram uma investigação comercial sobre o Brasil, a pedido do presidente Donald Trump. O governo americano também acompanha as decisões do Judiciário do Brasil. O governo americano abre investigação e vai investigar o Brasil. Aqui ponto chegou. Se as autoridades aqui não se investigam as coisas, vai ter que vir de fora para investigar os ladrões daqui. Pois é, vai investigar até a rua 25 de março e o Pix dos brasileiros. O governo brasileiro demonstra recuo, já quer negociar com os Estados Unidos. Hoje resolveu fazer uma carta também, mandar para lá, recuando, que quer negociar. Alexandre de Moraes concedeu o IOF a favor do governo. Hugo Motta Alcolumbre falou que se o governo entrasse lá, reagia. Até agora nada. Eles falam uma coisa e faz outra. O governo está recuando com as coisas dos Estados Unidos e o Congresso e o Senado recuam para o governo. Porque tem rabo preso com o STF e por aí vai as coisas. Vamos ver, mas já deixa um like e um comentário. E vamos ver o vídeo. Os Estados Unidos abriram uma investigação comercial sobre o Brasil, a pedido do presidente Donald Trump. O governo americano também acompanha as decisões do Judiciário do Brasil. O documento destaca que a justiça brasileira censurou críticos políticos em redes sociais americanas, incluindo cidadãos dos Estados Unidos em solo americano. Hoje, Donald Trump voltou a defender Jair Bolsonaro. O republicano definiu como vergonhosas as ações movidas contra o ex-presidente. E o comitê criado pelo presidente Lula para discutir a crise com os Estados Unidos se reuniu hoje com representantes dos setores produtivos e com empresas americanas. O governo também enviou uma carta de repúdio ao tarifaço. No documento, o governo brasileiro manifesta indignação com o anúncio da imposição de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos a partir de 1º de agosto. E cobra uma resposta dos Estados Unidos a uma proposta confidencial enviada em 16 de maio. A carta também afirma que o Brasil permanece pronto para dialogar com as autoridades americanas e negociar uma solução para a crise econômica entre os dois países. O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou que o governo espera um retorno rápido dos Estados Unidos em um esforço para esgotar as possibilidades de negociação por vias diplomáticas. O Comitê Interministerial se reuniu hoje com 13 representantes de empresas americanas para discutir as tarifas anunciadas por Donald Trump. Nosso desejo é de se buscar a construção de uma solução negociada entre os dois governos e que aconteça de maneira a impedir um aumento tarifário que teria impactos muito severos para a economia brasileira e também para a economia americana. Executivo e Legislativo se reuniram contra o tarifaço. Pela manhã, Alckmin se reuniu com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Motta. Nós estamos aqui prontos para estar na retaguarda do Poder Executivo, para que as decisões que forem necessárias, a ação do Parlamento, nós possamos agir com rapidez, com agilidade, para que o Brasil possa sair mais forte dessa crise. Vamos defender os empregos dos brasileiros, vamos defender os empresários brasileiros que geram a riqueza para o Brasil e tenho convicção também que esse processo tem que ser liderado pelo Poder Executivo. Nas redes sociais, o governo publicou "O Pix é nosso, my friend", em resposta às investigações comerciais abertas pelos Estados Unidos. Isso já foi feito anteriormente, o Brasil respondeu e o assunto foi encerrado. Dessa vez, o Brasil vai explicar. Você questionar desmatamento, mas o desmatamento está em queda. Depois, Pix. O Pix é um modelo, é um sucesso. Propriedade intelectual, o que nós precisamos resolver é a questão tarifária. É sobre isso que a gente fala agora. Diferentes setores da economia tentam se reorganizar depois do anúncio do tarifaço feito por Donald Trump. No maior porto do país, em Santos, por exemplo, quase 13% das exportações vão para os Estados Unidos. A indústria exportadora de carne bovina fez uma estimativa de que pelo menos 30 mil toneladas estão paradas nos portos brasileiros ou a caminho dos Estados Unidos. É importante que a gente tenha um prazo para cumprir os contratos que estão em andamento
e a gente possa fazer esse desembaraço nos Estados Unidos sem essa tarifação. A indústria têxtil projeta uma perda, se a tarifa se confirmar, de 500 milhões de reais este ano, ou 8% de tudo que é exportado pelo setor. Depois da China, os Estados Unidos são o maior comprador de produtos brasileiros. Os principais que saem aqui pelo Porto de Santos são café, petróleo, suco de laranja, máquinas agrícolas e carnes bovinas. De acordo com a Autoridade Portuária de Santos, com a tarifa de 50%, haverá uma redução significativa no volume exportado para os norte-americanos. Segundo a Associação Brasileira de Indústria de Pescados, 58 contêineres estão prontos para o embarque, mas a tarifa inviabiliza a exportação. Se isso se confirmar, se essa tarifa se confirmar, nós estimamos que teremos mais de 20 mil empregos perdidos nas próximas semanas. 70% do pescado brasileiro vai para o mercado americano. 69% dos entrevistados não concordam com a taxação americana aos produtos brasileiros. 31% disseram que concordam. Para 33% dos entrevistados, a culpa pela taxação é do governo norte-americano. 32% apontam o atual governo brasileiro. 28% culpam o governo anterior. 5% disseram que a responsabilidade é dos dois países. 2% não apontaram culpados. Em outro cenário, 45% acreditam que a tarifa vai prejudicar muito a economia do Brasil. 41% disseram que vai prejudicar pouco. 6% acham que não vai afetar. 8% não souberam responder. 1.500 pessoas foram entrevistadas nos dias 14 e 15 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, tomou uma decisão hoje no impasse entre governo e Congresso sobre o IOF. Assunto para Cristina Lemos, direto de Brasília hoje. Cristina, boa noite. Olá, Eduardo, boa noite. Mariana, boa noite. O ministro Alexandre de Moraes decidiu manter a maior parte do decreto do governo, que aumentou o IOF. A decisão ficou a cargo de Moraes depois que a audiência de conciliação entre Executivo e Legislativo terminou sem acordo. O nosso colega Tiago Nolasco tem os detalhes. Nolasco, por que o ministro tomou essa decisão e o que ele levou em conta para manter o aumento do imposto? Oi, Cristina, boa noite para você, boa noite a todos. Moraes entendeu que é constitucional o decreto do governo que aumentou as alíquotas do IOF. Com isso, voltar a valer a cobrança do imposto. Moraes rejeitou apenas a tributação sobre as operações de risco sacado, já que essa operação é uma espécie de antecipação de pagamentos feito por empresas. Moraes entendeu que o risco sacado não é uma operação de crédito, mas sim uma transação comercial que não deveria ser tratada por decreto, mas sim por projeto de lei. O ministro é relator de 4 ações sobre o tema no STF. Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota, ainda não se manifestaram, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se manifestou agora há pouco sobre a decisão. Veja. Nós estamos ficando cada vez mais confiantes de que vamos terminar o ano com um bom resultado primário pelo segundo ano consecutivo, né? E na direção de reconstruir as contas públicas. Praticamente 10 anos ou mais ficou num estado deficitário crônico. O presidente Lula vetou o projeto aprovado pelo Congresso Nacional que amplia o número de deputados federais de 513 para 531. E o Yuri Ascar traz a informação. Boa noite, Yuri. E agora, como é que essa questão fica? Boa noite, Cristina. O Congresso pode derrubar o veto do presidente, como já fez em outras ocasiões. E mesmo com o recesso do Legislativo em vista, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, pode convocar uma sessão com os parlamentares a qualquer momento.
De toda forma, a decisão de Lula é mais um ponto de tensão entre o Palácio do Planalto e o Legislativo, depois dos decretos que ampliaram o IOF. O aumento no número de deputados custaria mais de 64 milhões de reais por ano aos cofres públicos. A decisão de Lula deve ser publicada no Diário Oficial da União de amanhã. Cristiano.